A natureza tem a capacidade de nos envolver em silêncio, de nos fazer esquecer o tempo, de nos reconectar com algo ancestral, profundo. No coração do Japão, entre montanhas envoltas em névoa e vales tocados pela luz filtrada, existem florestas que parecem guardar os segredos de séculos. Lugares onde o verde assume infinitas tonalidades, onde o musgo cobre pedras como veludo, onde cada árvore, cada folha, cada raio de sol que atravessa a copa parece contar uma história. Estas não são apenas florestas comuns. São santuários de serenidade, catedrais naturais onde o silêncio ecoa. Onde os japoneses há milênios praticam o Shinrin-yoku, o banho de floresta. Uma arte de simplesmente estar, de respirar, de sentir. Hoje, convidamos você para uma jornada pela alma verde do Japão, para caminhar sob cedros centenários, para descobrir florestas de bambu que dançam ao vento, para testemunhar a magia das árvores que mudaram de cor com as estações. Prepare-se para desacelerar, para contemplar, para se perder na beleza tranquila das florestas japonesas. Lugares onde a natureza e o espírito se encontram em perfeita harmonia. Nossa jornada começa no teto de Hokkaido, onde as montanhas tocam o céu. Bem-vindo ao Parque Nacional de Daisetsuzan, o maior parque nacional do Japão. Um reino de picos vulcânicos e florestas infinitas. Daisetsuzan significa grandes montanhas nevadas. Aqui, a floresta vive em sintonia com as altitudes. Cada elevação revela uma nova face da natureza. Nas áreas mais baixas, abetos de Sakhalin se erguem como colunas naturais. Pinheiros que testemunharam séculos de invernos rigorosos. A luz do sol precisa negociar cada raio que toca o solo. Caminhar aqui é entrar em outro tempo. O silêncio tem textura, o sussurro das agulhas ao vento, o canto distante que ecoa entre os troncos. À medida que subimos, bétulas prateadas surgem entre as coníferas. No outono, suas folhas explodem em amarelos radiantes. Contraste sublime contra o verde dos pinheiros. No inverno, a neve transforma tudo em sonho, cobre cada galho com precisão artística. O silêncio se intensifica, torna-se quase tangível. Os abetos curvam-se ligeiramente sobre o peso branco, como anciãos que aceitam o tempo com graça. A luz refletida cria luminosidade azulada, mágica. Mas há vida mesmo no frio mais intenso. Raposas deixam rastros delicados, cervos movem-se silenciosamente. Suas respirações formam nuvens no ar gélido. Na primavera, Daisetsuzan desperta. Musgos vibrantes cobrem pedras, flores alpinas surgem breves, delicadas, preciosas. Estas florestas nos lembram que há lugares onde o tempo passa diferente, onde as estações dançam sua coreografia milenar, e onde, se estivermos dispostos a ouvir, a floresta sussurra sua sabedoria ancestral. Viajamos agora ao extremo nordeste de Hokkaido, para uma península que aponta para o desconhecido, onde a terra encontra o mar dramaticamente. Bem-vindo a Shiretoku, o fim da terra em Aino, patrimônio mundial da Unesco, um dos ecossistemas mais ricos do Japão, onde a natureza ainda dita as regras. Florestas primárias cobrem a península, intocadas, selvagens no sentido mais puro, árvores crescendo sem interferência por séculos, troncos caídos apodrecem lentamente, alimentando novas gerações,
Fungos explodem em formas impossíveis. Líquens cobrem tudo, em verde, cinza, laranja. Caminhar aqui é saber que você não está sozinho. Ursos pardos vagam livremente. Alimentam-se de salmões no outono. Os rios são artérias vitais. A cada outono, salmões retornam aos milhões, nadando contra a corrente, determinados a completar o ciclo. E a floresta recebe este banquete. Ursos, águias, raposas. Quando os salmões morrem, alimentam as árvores. Nutrientes do oceano fertilizando a floresta. Conexão profunda entre mar e montanha. No inverno, o mar de Okhotsk congela. Gelo marinho alcança as costas. A floresta verde emoldurada por branco infinito. Verde escuro das coníferas, branco puro do gelo. Azul profundo do céu. Focas descansam em blocos flutuantes. Águias marinhas pescam nas aberturas. Ocasionalmente, orcas patrulham próximas. Xiretoko nos mostra como o mundo pode ser, quando a natureza é respeitada, quando é protegida, quando é permitida simplesmente existir. É selvagem, pode ser perigosa, mas é honesta, autêntica, real. E ao respirar este ar carregado de maresia e resina, algo dentro de nós se lembra de quando éramos parte da natureza. Xiretoko guarda esta memória. Afastemo-nos das localizações específicas e contemplemos algo maior, a essência de Hokkaido, as florestas de coníferas. Um bioma que se estende como manto verde, uma alma nórdica em terras japonesas. Enquanto o sul do Japão é temperado, Hokkaido pertence ao reino das coníferas. Árvores que evoluíram para invernos rigorosos, florestas que respiram diferente, que cheiram diferente. Perfume de resina e madeira, aroma que acalma, que centra. Abetos de Sakhalin dominam altitudes elevadas, copas piramidais desenhadas para deixar neve escorregar. No inverno, fantasmas brancos na paisagem. Pinheiros de Hokkaido criam bosques densos, resistentes, crescendo em solos pobres. Suas agulhas tremem ao vento. Sinfonia sussurrada constante. Pinheiros de Ieso, altos e elegantes, cascas descamando em camadas de marrom e ferrugem. Pinturas abstratas criadas pelo tempo. O especial não é apenas a presença de coníferas, é a pureza, a extensão, a continuidade. Você pode caminhar por dias sob este dossel. As árvores continuam, persistem, como se fossem eternas. A qualidade meditativa nestas florestas. Convite ao silêncio interior. A mente desacelera. O corpo sincroniza com o ritmo lento. Musgo crescendo no lado norte dos troncos. Arquitetura perfeita de pinhas. Resina escorrendo âmbar líquido brilhante. Teias decoradas com orvalho. Embora mantenham agulhas o ano todo, elas mudam. Na primavera, novas agulhas verde-limão brilhante. No verão, auge de atividade e vida. No outono, bétulas entre os pinheiros viram dourado. Verde, dourado, vermelho, laranja, harmonia perfeita de cores impossíveis. Então, chega o inverno, o verdadeiro teste. Neve cobre tudo, silêncio absoluto. A neve absorve todos os sons. Árvores carregadas de branco com graça. Mas a vida, pegadas contam histórias. Raposas caçando, coelhos saltando, pequenos mundos persistem protegidos. As coníferas nos ensinam resiliência, permanência, beleza da consistência. Enquanto outras árvores ficam nuas, as coníferas permanecem, verdes na neve, vivas no frio. A força na persistência,
beleza na adaptação, sabedoria em permanecer verdadeiro, mesmo quando tudo muda. Deixamos agora as terras nórdicas de Hokkaido e viajamos ao sul, para o coração montanhoso de Honshu, onde as montanhas se erguem tão altas que foram batizadas com um nome ambicioso: os Alpes japoneses. E no coração destes Alpes, escondido a 1.500 metros de altitude, existe um vale que parece ter sido desenhado pelos próprios deuses. Bem-vindo a Kami-Kochi, cujo nome significa onde os deuses descem. E verdadeiramente, este é um lugar de encontro entre o céu e a terra. Kami-Kochi é um vale glacial, esculpido durante milênios pelo gelo e pela água, polido até atingir uma perfeição que desafia a descrição. De cada lado, picos alpinos se erguem dramaticamente. Monte Otaka, Monte Yaki, Monte Oku-Otaka, guardiões eternos deste santuário natural. E atravessando o vale como uma artéria de vida, flui o rio Azusa. Suas águas não são simplesmente azuis, são azul turquesa, um azul que parece impossível, tão vibrante que poderia ser tinta derramada pelos artistas do céu. Este tom extraordinário vem das partículas minerais suspensas na água, sedimentos glaciais tão finos que capturam e refletem a luz de forma mágica, transformando o rio em um espelho líquido do céu. E margeando este rio azul impossível, crescem as florestas. Em Kami-Kochi, a floresta é uma celebração de contrastes. De um lado, coníferas sóbrias e perenes, pinheiros japoneses com suas cascas ásperas, abetos que se erguem retos como lanças apontando para o céu. Do outro lado, bétulas. Dezenas, centenas de bétulas brancas. Seus troncos pálidos brilham como velas acesas. Suas folhas tremem com o mínimo sopro de vento, criando uma melodia visual, uma dança constante de luz e sombra. No outono, estas bétulas explodem em dourado, um dourado tão intenso que parece irradiar luz própria. Contra o verde escuro das coníferas, contra o azul impossível do rio, contra o branco das primeiras neves nos picos distantes. É uma paleta de cores que não deveria funcionar, mas funciona perfeitamente. Como uma pintura de um mestre que conhece segredos que o resto de nós apenas intuímos. Caminhar em Kami-Kochi é meditação em movimento. As trilhas seguem o rio, atravessam pontes de madeira que parecem flutuantes. Sobem suavemente entre as árvores, revelam mirantes onde o vale inteiro se abre diante dos olhos. Há a ponte Kappabashi, uma ponte suspensa de madeira que atravessa o Azusa. Do seu centro, a vista é um cartão postal vivo, rio turquesa abaixo. Florestas douradas e verdes em ambos os lados. E ao fundo, o Monte Hotaka coroado de neve. Há o Lago Taisho, formado há um século, quando uma erupção vulcânica represou o rio. Suas águas calmas refletem as montanhas com precisão de espelho. E através da superfície, troncos de árvores mortas emergem como esculturas fantasmagóricas. Testemunhas silenciosas da força da natureza. Kami-Kochi é protegido, preservado. Carros não podem entrar. Apenas ônibus designados trazem visitantes. E mesmo assim, há limites, há respeito, porque este vale ensinou aos japoneses algo importante, que há lugares que devem permanecer intocados, que a verdadeira reverência não é construir sobre a beleza, é simplesmente protegê-la, permitir que exista,
e visitá-la com humildade. Kamikote é onde os deuses descem, mas talvez seja também onde os humanos ascendem, onde nos elevamos acima do ordinário, onde nos lembramos que somos parte de algo muito maior. O rio continua fluindo, as montanhas continuam guardando, e as florestas continuam sussurrando seus segredos, para aqueles dispostos a caminhar, a observar, a simplesmente estar, no santuário dos Alpes japoneses. Viajamos agora para o sul extremo do Japão, para uma ilha flutuante no Oceano Pacífico, onde o tempo parece ter parado, ou talvez nunca tenha começado. Yakushima, uma ilha onde chove 365 dias por ano, onde a umidade é tão intensa que você pode senti-la na pele, onde a névoa nunca realmente se dissipa, apenas dança entre as árvores como um véu eterno. Esta é a floresta que inspirou Hayao Miyazaki, que deu vida ao mundo de Princesa Mononoke. E quando você a vê, entende perfeitamente o porquê. Yakushima não é apenas uma floresta, é um portal, uma janela para tempos pré-históricos, para quando o mundo era jovem e as árvores eram deuses. Aqui crescem os yakusugi, cedros japoneses que não são medidos em décadas ou séculos, mas em milênios. A árvore mais antiga conhecida, Jomonsugi, tem entre 2.000 e 7.200 anos. Pense nisso por um momento. Esta árvore estava aqui quando Roma era apenas uma ideia, quando as pirâmides eram novidade, quando a escrita ainda estava sendo inventada. Caminhar até Jomonsugi leva horas, uma peregrinação através da floresta primordial. Primeiro, você atravessa trilhos de trem antigos, usados há décadas para extrair madeira. Depois, a trilha se estreita, se aprofunda. E você entra no reino dos anciãos. Os troncos são colossais, tão largos que 5, 6 pessoas de mãos dadas mal conseguem abraçá-los. Suas cascas são profundamente sulcadas, cicatrizes de séculos de ventos, chuvas e tempestades. Histórias escritas em madeira viva. Mas não são apenas as árvores, é o musgo. Oh, o musgo! Yakushima tem mais de 600 espécies de musgo. Ele cobre tudo, absolutamente tudo. Pedras, troncos caídos, galhos, o próprio solo. Cria um tapete espesso, macio, luminescente, verde em 1000 tonalidades diferentes, da esmeralda ao jade, do limão ao verde-mar. Alguns musgos parecem veludo, outros como pequenas florestas em miniatura. E quando a luz filtrada atravessa a névoa e toca este musgo, ele brilha, como se tivesse luz própria, como se fosse mágico. A água está em todo lugar em Yakushima, goteja dos galhos, escorre pelos troncos, forma riachos que aparecem e desaparecem. A floresta respira umidade, e esta umidade é vida. Entre os cedros gigantes, samambaias crescem do tamanho de pequenas árvores. Suas frondes se desdobram como mãos se abrindo, delicadas, perfeitas, ancestrais. E sempre, sempre há a névoa. Ela se move como uma criatura viva, envolve os troncos, oculta e revela. A floresta em um lugar de mistério, de suspense, de maravilha. Há momentos em Yakushima onde você para e apenas escuta. O gotejo constante da chuva, o sussurro distante de um pássaro, seu próprio coração batendo.
E você sente a idade deste lugar, o peso dos milênios, a presença das árvores que viram impérios nascerem e morrerem, que testemunharam mudanças climáticas, eras glaciais, aquecimentos e permaneceram. Miyazaki estava certo ao escolher Yakushima como inspiração, porque aqui é fácil acreditar em espíritos da floresta, em Kodama, os espíritos das árvores que aparecem em Mononoke. Naquele sentido de que a floresta está viva, não apenas biologicamente, mas conscientemente, intencionalmente. Você pode quase vê-los, pequenas presenças brancas entre os troncos, guardando, observando, mantendo os segredos da floresta ancestral. Yakushima nos lembra de nossa pequenez, de nossa juventude como espécie. Estas árvores já eram antigas quando nossos ancestrais mais distantes caminhavam pela terra. E provavelmente estarão aqui quando nossos descendentes mais distantes olharem para o céu. É humilhante, é inspirador, é profundamente, profundamente bonito. A floresta onde o tempo não tem significado, onde a vida se mede em milênios, onde os deuses ainda caminham entre as árvores, envolvidos em musgo e névoa, eternos. Existe uma floresta aos pés do Monte Fuji, uma floresta que carrega muitos nomes, muitas histórias, muitas sombras. Aokigahara, o mar de árvores. É necessário falar desta floresta com cuidado, com respeito, porque ela é conhecida tanto por sua beleza quanto por sua tristeza, por sua serenidade e por sua escuridão. Mas hoje escolhemos olhar para sua essência natural, para o fenômeno geológico e ecológico que ela representa, para sua beleza austera e dramática. Aokigahara não cresceu sobre solo comum. Ela nasceu sobre lava. Em 864 d.C., o Monte Fuji entrou em erupção. Lava fluiu por suas encostas como rios de fogo. Cobriu vales, engoliu florestas antigas. E quando finalmente esfriou, deixou para trás um campo de rocha negra e porosa. Basalto vulcânico, duro, irregular, aparentemente infértil. E, no entanto, a vida encontrou um caminho. Lentamente, ao longo de séculos, líquens colonizaram a rocha. Musgos seguiram, depois samambaias e, finalmente, árvores. As árvores de Aokigahara crescem de forma diferente. Suas raízes não podem penetrar o basalto sólido. Então, elas se espalham horizontalmente, agarram-se à superfície da rocha, entrelaçam-se umas com as outras, criando uma rede densa, quase impenetrável. Caminhar em Aokigahara é diferente de qualquer outra floresta. O solo é irregular, cheio de fendas e protuberâncias de lava. Cada passo deve ser calculado. Não há trilhas naturais, apenas caminhos marcados por fitas e cordas, porque aqui é fácil se perder. E há o silêncio. O silêncio de Aokigahara é lendário, absoluto, perturbador para alguns. Há poucas aves, poucos insetos. A rocha porosa absorve o som como uma esponja. Cada palavra, cada passo é abafado, engolido pela floresta. Mas este silêncio também pode ser contemplativo, meditativo. Um convite para olhar para dentro, para ouvir não a floresta, mas a si mesmo. E então, através das árvores, você o vê, Fuji-san, o Monte Sagrado. A vista do Monte Fuji através das árvores escuras de Aokigahara é impressionante. Seu cone perfeito, muitas vezes coberto de neve.
elevando-se acima da floresta negra. Céu azul acima, floresta escura abaixo, montanha branca no centro. É uma composição de contrastes, luz e escuridão, vida e rocha, crescimento e destruição. Porque Aokigahara existe apenas por causa da destruição que o Fuji causou. E o Fuji, em sua beleza serena, permanece capaz de destruir novamente. A flora de Aokigahara é resiliente. Pinheiros japoneses dominam. Seus troncos retorcidos contam histórias de luta, de adaptação, de sobrevivência contra todas as probabilidades. Não há a verticalidade majestosa de outras florestas. Aqui, as árvores são mais baixas, mais densas, entrelaçadas em uma luta coletiva pela vida. Aokigahara nos ensina que a beleza nem sempre é confortável, que alguns lugares carregam peso, complexidade, que a natureza pode ser tanto berço quanto túmulo. É uma floresta que exige respeito, que pede contemplação cuidadosa, que nos lembra que a vida persiste, mesmo sob a destruição, mesmo no silêncio mais profundo, mesmo nas sombras do gigante adormecido. O mar de árvores continua, crescendo sobre lava antiga, sob o olhar do monte sagrado, em silêncio eterno. E agora, nossa jornada nos leva a um lugar completamente diferente. Não as montanhas remotas, não as ilhas ancestrais, mas ao coração cultural do Japão, Kyoto. E em seu distrito de Arashiyama, o bosque de bambu de Sagano. Tecnicamente, não é uma floresta de árvores. O bambu é, botanicamente, uma gramínea. Mas o que é uma definição técnica diante de tal beleza? Entrar no bosque de bambu é entrar em outro mundo. Um mundo vertical, um mundo verde, um mundo que canta. O caminho principal, Shikurin no Michi, serpenteia através de milhares de hastes de bambu. Elas se erguem em ambos os lados, altas, retas, infinitas, criando um corredor natural que parece não ter fim. E então você olha para cima. As hastes de bambu se inclinam sutilmente, encontram-se no alto, formam um teto vivo. Um dossel de folhas verdes que filtram a luz do sol. A luz aqui é especial, verde e dourada ao mesmo tempo. Muda a cada hora do dia. De manhã cedo é suave, etérea. Ao meio-dia, mais intensa, criando padrões de luz e sombra no chão. Ao entardecer, dourada, quente, nostálgica. Mas o verdadeiro presente do bosque de bambu não é visual, é sonoro. Ouça, o vento atravessa o bosque, e os bambus respondem, não com o sussurro de folhas comuns, mas com uma melodia única. É um som oco, ressonante. Datone, como se cada haste fosse um instrumento de sopro natural. As hastes batem umas nas outras suavemente. Toque, toque, toque. Como baquetas de um percussionista invisível. E as folhas criam uma camada adicional. Um sussurro contínuo, uma conversa secreta entre milhares de folhas verdes. Este som foi oficialmente reconhecido, incluído entre os 100 paisagens sonoras do Japão, pelo Ministério do Meio Ambiente japonês. Porque é único, inconfundível, impossível de replicar. Há uma qualidade meditativa em caminhar pelo bosque. Seus passos sincronizam com o balanço do bambu. Sua respiração se acalma.
os pensamentos se aquietam. Mesmo quando há outros visitantes, e há muitos, este é um dos locais mais fotografados do Japão. Há uma reverência silenciosa. As pessoas falam em sussurros, como se estivessem em um templo, e de certa forma, estão. O bambu tem significado profundo na cultura japonesa. Representa flexibilidade, resiliência, a capacidade de dobrar-se sem quebrar. Durante tempestades, o bambu se curva dramaticamente, quase toca o chão, mas quando o vento passa, retorna à sua posição ereta, ileso, mais forte talvez pela experiência. É uma lição que os japoneses levaram a sério por milênios, uma filosofia de vida codificada em uma planta. Ao redor do bosque de bambu há templos antigos, jardins zen, o rio Roso fluindo tranquilamente, montanhas emoldurando tudo. É um cenário que parece ter sido composto, cada elemento em seu lugar perfeito. Natureza e cultura humana em equilíbrio, o que o Japão faz melhor do que qualquer outro lugar. De manhã cedo, antes das multidões, o bosque pertence aos locais. Homens e mulheres idosos praticando tai chi entre os bambus, monges budistas caminhando em meditação, fotógrafos capturando a luz perfeita. No inverno, a neve ocasionalmente visita Kyoto, e quando isso acontece, o bosque de bambu se transforma em um conto de fadas. Verde vibrante contra branco puro, hastes escuras contrastando com a neve acumulada. Um estudo em contraste, em equilíbrio, em beleza. O bosque de bambu de Sagano nos ensina que a beleza não precisa ser selvagem para ser profunda. Não precisa ser remota para ser transformadora. Às vezes, a beleza está acessível, logo ali, na beira de uma cidade antiga, esperando, cantando sua canção ao vento, convidando-nos a parar, a ouvir, a lembrar que a natureza e a humanidade não precisam estar separadas, que podem coexistir, que podem, juntas, criar algo mais belo do que qualquer uma poderia criar sozinha. O bosque continua sua dança eterna com o vento. Continuará amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 1000, cantando sua música de bambu, para todos que têm ouvidos para escutar e coração para compreender. Nossa jornada pelas florestas japonesas chega ao fim. Mas as florestas, elas continuam. De Hokkaido ao sul de Kyushu, das montanhas ao mar, das coníferas ancestrais aos bambus cantantes. Visitamos lugares onde o tempo se mede em milênios, onde árvores guardam memórias mais antigas que civilizações, onde a natureza ainda sussurra seus segredos para aqueles dispostos a escutar. Caminhamos sob a neve de Daisetsuzan, onde o silêncio tem textura e o inverno é eterno. Exploramos a selvageria de Shiretoko, onde ursos e salmões dançam o ciclo ancestral da vida. Respiramos sob o dossel infinito das coníferas de Hokkaido, testemunhas verdes que permanecem enquanto tudo muda. Cruzamos o vale sagrado de Kamikote, onde as águas turquesas refletem montanhas que tocam o céu. Peregrinamos até os cedros milenares de Yakushima, onde a névoa e o musgo criam portais para tempos pré-históricos. Contemplamos o silêncio dramático de Aokigahara, vida persistindo sobre lava, sob o olhar do monte sagrado. E finalmente ouvimos a canção do bosque de bambu, onde a natureza e a cultura humana compõem juntas. Cada floresta, diferente, cada uma única,
mas todas compartilhando algo essencial. Todas nos convidam a desacelerar, a respirar, a lembrar que somos parte de algo maior, que a natureza não é apenas cenário, é lar, é mestre, é espelho. As florestas japonesas nos ensinam Shinrin-yoku, o banho de floresta. Não apenas caminhar entre árvores, mas absorver, permitir que a floresta entre em nós, através dos olhos, através da pele, através da respiração. E quando permitimos isso, algo muda. O ritmo cardíaco desacelera, a mente se acalma, o corpo se lembra de ritmos antigos, ritmos que esquecemos na pressa da vida moderna. Estas florestas continuarão quando nossa visita terminar, quando voltarmos às nossas vidas, quando as estações mudarem mais uma vez. Os cedros de Yakushima continuarão contando milênios. As coníferas de Hokkaido continuarão verdes na neve. O rio de Kamikote continuará fluindo azul turquesa. E o bambu de Sagano continuará cantando ao vento. Mas algo permanecerá conosco também. Uma lembrança, uma sensação, um sussurro. A lembrança de que há lugares onde o tempo passa diferente, onde a beleza não precisa de explicação, onde simplesmente estar é suficiente. As florestas japonesas nos esperam, pacientes, eternas, prontas para compartilhar seus segredos, com todos que vierem, com coração aberto e disposição para ouvir. Até que nos encontremos novamente, sobre as copas verdes, onde a floresta respira, e nós, finalmente, respiramos também.